Olá, eu sou Rodolfo Wadowski. Bem-vindo a mais um vídeo sobre estratégia. Nesse vídeo você verá onde começar a elaboração de uma estratégia. O que é a matriz SWOT? 4 exemplos didáticos. Passo a passo para construir a matriz. Como encontrar opções estratégicas a partir da matriz SWOT. Pensar como estrategista é ver possibilidades que podem ser moldadas de acordo com os nossos desejos. Você deve perceber o real potencial, o que está acontecendo ao seu redor, enxergar tendências que abram novas oportunidades, bem como as ameaças. Estrategistas habilidosos aceitam que o mundo é complexo, o mundo é incerto. Eles não pensam em termos de previsibilidade, mas eles procuram por padrões e em seguida projetam no presente ações criativas para mudar o futuro. Veja o caso do Elon Musk e seu business plan para chegar a Marte. O que ele deseja, no final das contas, conforme mostra aí essa figura, é colocar 1 milhão de pessoas em Marte. Ok, esse pode ser o desejo dele, a vontade dele, mas tudo o que ele faz deve começar no presente, ali no ponto A, na situação atual. É a partir dali que ele vai tomar as suas ações para chegar a 1 milhão de pessoas em Marte. O pensamento estratégico pode ser desenvolvido. Você pode se tornar melhor em perceber o seu ambiente, em ter melhores ideias e liderar uma equipe para criar e executar essas ideias. Dentro do meu propósito amplo de desenvolver o pensamento estratégico, nesse vídeo eu vou apresentar a ferramenta Análise SWOT. Vamos ver como a SWOT se encaixa na estratégia. A estratégia trata do caminho de onde estamos para onde queremos ir. A análise SWOT ajuda a clarear a pergunta fundamental: onde estamos? A SWOT, mesmo sendo a mais popular das ferramentas, pode ser usada para auxiliar a criar percepções notáveis sobre como encontrar fontes novas de valor para a sua organização, para a sua equipe, para o seu departamento ou mesmo para você individualmente. Ferramentas estratégicas ajudam em determinadas fases da elaboração de uma estratégia, mas essas ferramentas realmente ajudam se forem conhecidas a fundo, compreendidas nos seus detalhes, por que elas nasceram, por que elas são construídas daquela forma, porque elas não resolvem todos os problemas da estratégia. Então venha comigo e vamos conhecer de verdade essa SWOT. Quer alcançar algo que não está à sua disposição? Qualquer coisa. Então você vai ter que lutar por ela. Logo, precisará de uma estratégia. Vamos lembrar uma definição de estratégia retirada do livro The Strategy Book, que eu vejo como bastante satisfatória. A estratégia trata de moldar o futuro. É sobre como as pessoas atingem seus fins com os meios disponíveis. E aí eu acrescentei essa parte em amarelo, em um ambiente VUCA, porque toda estratégia ela precisa estar em sintonia com o ambiente. Uma boa definição, sem dúvida, mas por onde começar? Note que a definição fala em moldar o futuro, mas as ações têm que acontecer antes desse futuro chegar. Então, meu ponto de partida é o presente. É aí que eu começo. A estratégia parte do presente. O início de tudo é entender a minha situação atual. Parto de um desejo genérico, uma aspiração, alguma coisa que eu quero que ali está mais ou menos definida ainda. Como, por exemplo, criar uma empresa, lançar um produto, expandir para outras regiões, conquistar novos segmentos de mercado, planejar uma caminhada no Himalaia, qualquer coisa. Para eu refinar esse desejo, essa aspiração, e estabelecer um objetivo realmente concreto, mas definido, a ser alcançado no futuro, eu preciso entender o presente que eu estou, para a partir dali lançar a minha estratégia. Porque se eu tenho um desejo, uma aspiração que não está conectado com a situação atual, com o presente, com a realidade, esse meu desejo vai ser uma coisa irrealista. Então não tenha dúvidas. Para qualquer empreendimento, o primeiro passo é mapear o seu presente, entender o máximo possível. Claro que haverá lacunas de conhecimento, coisas que estão ocultas, coisas que eu não tenho acesso, mas eu tenho que entender o máximo possível. A estratégia busca atingir um estágio futuro. Esse estágio ele vai ser melhor do que seria se não tivesse estratégia nenhuma.
Mas, de qualquer forma, a estratégia sempre parte da situação atual. Então, estude o seu presente. Se qualquer estratégia para influenciar o futuro parte do presente, o entendimento correto do presente é vital. Para entendê-lo, é possível tentar uma série de maneiras. Listar tudo o que está acontecendo ao meu redor, procurar entender os meus recursos disponíveis, enxergar todas as dificuldades, se iludir com o meu potencial e agir com excesso de confiança, o que pode gerar muitos riscos. Repetir o que já deu certo. Ou seja, há infinitas formas de nos perdermos ao analisar a situação atual. Para entender a nossa situação presente de forma útil e a partir daí elaborar uma estratégia, muitas tentativas e pesquisas para chegar a uma conclusão de como fazer isso já foram feitas. E depois de muita evolução foi desenvolvida a matriz SWOT, que vem sobrevivendo por décadas. Entenda a sua essência. Veja que interessante, se buscarmos os aspectos mais importantes, deixando de fora as coisas neutras, as coisas irrelevantes, na sua empresa, na sua organização, na sua equipe, ou em você mesmo, nós vamos encontrar dois mundos, dois universos. Ou você tem coisas pertencentes ao universo interno, ou coisas pertencentes ao universo externo. Isso é bem óbvio, é fácil mesmo. Com o mesmo raciocínio, ou você tem aspectos positivos ou aspectos negativos. Assim, temos uma excelente forma de analisar a situação presente. Nós formamos com esses dois eixos 4 quadrantes. E esse raciocínio ele leva a matriz SWOT. Veja, eu vou combinar os dois universos com o fato dele poder ser positivo ou negativo. Então, no universo interno, eu tenho aspectos positivos, que são as forças, os strengths, e aspectos negativos, que são as weaknesses, fraquezas. Da mesma forma, no universo externo, eu tenho aspectos positivos, que são as oportunidades, e os negativos, que são as threats, as ameaças. Basicamente, a matriz SWOT, ela enxerga o mundo dessa forma. O mundo interno, onde eu tenho um certo controle, e o mundo externo, onde eu não tenho praticamente controle nenhum. E da mesma forma, os aspectos desses dois mundos, eles são divididos em positivos e negativos. Vamos detalhar um pouquinho. Por exemplo, no caso das forças, dos strengths, né? e no caso das weaknesses, das fraquezas, que isso aí é o lado interno da matriz SWOT. O que está nesse lado interno da matriz SWOT? Estão, por exemplo, os recursos humanos, os recursos financeiros, as instalações, os processos que estão sob o meu controle, como é que eu vou organizar as atividades dentro da minha empresa, as tecnologias que eu desenvolvi ou que eu vou utilizar, as alianças que eu escolho fazer. O importante desse lado esquerdo, do lado do mundo interno, do universo interno, é encarar a realidade, como a concorrência estaria me vendo. Além disso, os fatos que estão ocultos, que a concorrência não vê. Eu tenho que ser realista ao enumerar as minhas forças e minhas fraquezas. Já partindo para o outro lado, para o lado externo, para o mundo externo, onde tem as oportunidades e ameaças, como é que eu vou analisar e selecionar os aspectos que eu vou depois colocar nesses dois quadrantes? Eu vou analisar fatores políticos, econômicos, sociais, fatores tecnológicos, fatores ambientais, fatores legais, tudo aquilo que não está no meu controle. Existe até uma sigla para isso, que é o PESTAL, política, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Esses aspectos estão fora do controle da organização. É claro que a organização pode, de alguma forma, tentar influenciá-los, mas não é o controle total da organização. O importante é que esses aspectos, eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser identificados, porque eles são externos, eles não estão ali no dia a dia da organização. E para que a organização tome alguma ação com relação a eles precisam ser identificados. O que nós podemos, por exemplo, colocar nesse lado externo à organização? Fornecedores, a legislação, mudanças culturais. Então nós dividimos mundo interno e mundo externo. E aí, detalhando um pouquinho mais, como está escrito aí na tabela, nós temos, por exemplo, fatores de força. São coisas que a organização, ou você, executa bem, aquilo é um diferencial dos competidores. E uma fraqueza é aquilo que tem que ser melhorado. Oportunidades
é algo positivo, uma circunstância favorável que está acontecendo no mundo exterior. E as ameaças é algo negativo, algo desfavorável, algo perigoso, algo que pode influenciar os meus sonhos. E permeando tudo isso aí, nós temos que sempre lembrar da tecnologia, porque a tecnologia pode mudar mercados, então é um fator também que tem que ser visto com muito cuidado. Como sempre enfatizo, ferramentas estratégicas não substituem a importância do pensamento estratégico. Elas estão aí para ajudar, com pontos específicos da elaboração da estratégia. Elas estão, no caso da SWOT, não é diferente. Entre usar uma ferramenta de maneira errada e não usá-la, eu recomendo não usá-la. Imagine, você usa a ferramenta, tira conclusões erradas e, por ter usado a ferramenta, ainda vai achar que está no caminho certo. Então vamos entender bem essa matriz SWOT, por que e como ela foi criada. E vamos ver isso rapidamente. No início do século XX, a estratégia empresarial estava muito limitada pelas ideias da administração científica de Frederick Taylor. Ele teve, infelizmente, uma influência muito grande na academia e nas organizações. Porque, eu digo infelizmente, porque ele via tudo como uma questão de sistematizar o trabalho humano. Mas a realidade não é essa, e grandes corporações, notadamente a General Motors, porque a GM, ela, no meio ali do século XX, ela se mostrou muito mais inovadora e muito mais promissora e eficiente do que a Ford, que foi a primeira empresa no setor automobilístico a ter um grande sucesso. E na GM foi se mostrando que a administração de uma organização era uma coisa extremamente complexa. Foi ficando cada vez mais difícil fazer uma estratégia para essas organizações. Inclusive, essa palavra estratégia ainda não era nem muito usada ali logo após a Segunda Guerra Mundial para o caso das organizações não militares. E essa tarefa de traçar uma estratégia para uma corporação tão grande como a GM, ela era muito difícil e percebeu-se que não havia nenhuma fórmula mágica. Muitos estudos foram conduzidos e, para ajudar a ter um ponto de partida, surgiu a matriz SWOT. E quem teria proposto pela primeira vez essa matriz de forma organizada teria sido Kent Andrews, de Harvard. Mas ele mesmo não diz que foi o pai dessa criação. Foi uma criação que foi nascendo aí, entre vários pesquisadores. Mas ele é considerado aí o criador dessa matriz. E daí? O que podemos tirar de útil disso? A SWOT reforçou a ideia de que cada caso requer uma análise estratégica específica. Cada caso é um caso. Você sempre terá que fazer uma nova análise para um novo empreendimento. E também, muito importante, atualizar constantemente a SWOT de todas as suas iniciativas. E por que esse constantemente? Porque o mundo é VUCA, é volátil, incerto, complexo e ambíguo. As coisas mudam muito rápido. Então aquele estudo que eu fiz mês passado, ele tem que ser constantemente atualizado. No mundo real dos negócios, e quando eu falo negócios, lato sensu, de forma abrangente, empreendimentos grandes, pequenos, ou um projeto individual. A análise SWOT até hoje é a mais popular de todas as ferramentas estratégicas. Ela veio sobrevivendo aí ao longo das décadas e se mostrou muito eficiente. Ela foi criada na década de 60 e até hoje ela é usada. E por que isso? Porque ela é fácil de lembrar e o raciocínio é muito lógico. É até óbvio. Mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito e precisa ser organizado. É uma maneira, a SWOT ela apresenta uma maneira muito prática e eficiente de começar a explorar o panorama geral, tanto interno quanto externo. Essa técnica é projetada para o uso nas fases iniciais dos processos de tomar decisão, e ela pode ser usada como uma ferramenta para avaliar a posição estratégica do presente, a posição estratégica atual daquela organização, seja que tipo de organização for, ou mesmo um indivíduo. Para usar a matriz SWOT, eu preciso ter ao menos uma aspiração, uma ideia do meu desejo. Isso para poder dar um certo limite para essa avaliação, para dar um limite, dar um foco nos aspectos que eu vou levantar para colocar na matriz SWOT. E o que não é a matriz SWOT? Ela não é estratégia, ela não é planejamento estratégico, ela não é um plano e ela não é a definição de um objetivo. Como é mostrado na figura, a SWOT está muito conectada ao presente,
ao estudo do presente. Ela pretende ser um ponto de partida para discussões e análises. E ela não pode, por si só, por exemplo, mostrar uma vantagem competitiva, especialmente em um ambiente extremamente mutável como esse que nós vivemos. Ela fornece insights, principalmente quando nós usamos as combinações, como, por exemplo, pegar os aspectos onde eu sou forte e usar esses aspectos para aproveitar as oportunidades ou para me proteger das ameaças. A SWOT é muito simples, mas o difícil aí é selecionar os aspectos corretos de forma realista e depois analisar as combinações. E sempre vale a pena lembrar, muito importante, a análise SWOT, ela, apesar de fazer parte dessa elaboração da estratégia, do planejamento estratégico, ela não fornecerá uma estratégia pronta para o uso. Organizar o estudo da situação presente é a ajuda básica que a SWOT nos dá. E quais seriam algumas outras utilidades da SWOT? Uma primeira utilidade. A estratégia ela trata do caminho de onde estamos para onde queremos ir. A análise SWOT ajuda a clarear a pergunta fundamental: onde estamos? Qual a minha situação atual dentro do contexto que me cerca? Os estrategistas, eles pensam no quadro geral, eles consideram mais do que a lista de coisas para fazer, o cronograma de produção ou o plano para os próximos meses. Estrategistas estão interessados no longo prazo, o que vai acontecer em um ano, em uma década. Além dos aspectos internos fundamentais, eles também estão interessados em coisas que estão acontecendo fora da sua empresa, da sua indústria ou mesmo do seu país. Eles procuram montar uma visão de ecossistema. Essa visão de ecossistema, ela procura identificar todos os atores que têm algum tipo de influência nas minhas atividades e todos os fatores, as coisas que podem impactar organizações ou fatores como, por exemplo, legislações. Feita corretamente, a SWOT ajuda a clarear essa visão macro. Uma segunda utilidade, saber o que você pode fazer de melhor, mapear os pontos fortes e os pontos fracos e entender os recursos que eu tenho ou deveria ter. O que podemos fazer de melhor, o que devemos fazer melhor. Uma terceira utilidade, refinar aquela aspiração inicial, aquele desejo. Essa utilidade seria como se fosse o primeiro resultado, o primeiro produto da análise SWOT. Aquele desejo, ele é alcançável? Ele é realista de acordo com a minha situação presente? Aquele desejo ajustado pode virar um objetivo concreto? Uma quarta utilidade. A matriz SWOT ela pode fornecer insights para a estratégia, servir de base para decisões estratégicas, aquelas decisões que envolvem grandes recursos, que são de longo prazo, que necessitam da participação de diversos stakeholders, de diversos atores. E a identificação dos fatores dentro dos quadrantes da matriz SWOT é importante porque eles podem informar da ideias das etapas posteriores do pensamento estratégico ou do planejamento estratégico, para no final das contas chegar ao meu objetivo, atingir a minha finalidade. Por exemplo, se eu tenho pontos fortes que se encaixam bem com as oportunidades, essa relação pode sugerir a adoção de estratégias mais agressivas. Por outro lado, fortes interações entre as minhas fraquezas e as ameaças, elas podem nos aconselhar a ter uma estratégia mais defensiva. Uma quinta utilidade é um olhar crítico para a concorrência. Ela possibilita analisar a concorrência, fazer uma espécie de análise, uma espécie de estudo do inimigo. Porque se a SWOT ajuda você a saber onde você está, ela também ajuda a entender onde a concorrência está. Por exemplo, eu organizando o estudo de aspectos como custos, fontes de lucro, recursos, competências específicas, fornecedores, o histórico de ações táticas, como normalmente aquele competidor vem atuando. Deve-se buscar informações para construir a inteligência que eu tenho sobre o mercado, sobre os meus competidores. Lembre o que ensina Sun Tzu. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se conheces a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Essa análise da concorrência
que a SWOT permite. É claro que a ferramenta SWOT não é para isso, mas ela ajuda sim a dar pelo menos um primeiro passo em saber onde a concorrência está no presente. Resumindo, 5 utilidades fundamentais da matriz SWOT. Onde estamos? Isso eu respondo internamente e externamente. O que podemos fazer de melhor e o que devemos fazer melhor? Ela possibilita refinar aquela aspiração inicial. Ela pode servir de base para decisões estratégicas. E ela ajuda, sim, a analisar a concorrência. Vamos ver alguns exemplos simplificados. Atenção, esses exemplos são apenas para fins didáticos. Vamos começar com um exemplo simplório para entender a lógica da matriz. Vamos supor que você tem um empreendimento pessoal, um projeto pessoal, que é completar uma prova de triatlon. E na matriz SWOT você vai começar a preencher o mundo interno, que seriam as forças e as fraquezas. E no fator de força, você vai enumerar ali os aspectos principais. Você sabe que você é uma pessoa determinada, você tem força de vontade. E você tem tempo pela manhã cedo, manhã, no caso, no final da madrugada, é um tempo livre. E como fraqueza, você enumera o fato de não ter uma bicicleta, um problema sério para fazer uma prova de triatlo, e também não está em boa forma, e esse condicionamento não permite fazer treinamentos mais longos. Após essa relação, partindo para o mundo exterior, para o universo externo seu, seriam enumeradas oportunidades. Há boas bicicletas usadas, há grupos de treino que facilitam a inicialização desse processo todo de treinamento para o triatlo, mas há também ameaças, questão da meteorológica, chuva, questão da segurança, como por exemplo roubos de bicicleta. Até aí eu fiz a construção da matriz, é o retrato do momento, do meu presente. A partir dessa construção eu vou partir para a análise, o que não faria aqui neste momento. O exemplo de uma empresa, a Coca-Cola. Como fatores de força, eu posso enumerar uma variedade de produtos, um market share, ou seja, um percentual do mercado dominado de forma sólida, uma marca consolidada e uma fórmula secreta que ninguém tem, só ela. E como pontos de fraqueza, eu posso enumerar um certo conflito entre distribuidores e um preço um pouco mais alto que a média dos concorrentes. Olhando para o mundo exterior, para o mundo externo, eu posso identificar aí de forma bem didática uma oportunidade, como por exemplo um mercado saudável em expansão. A Coca-Cola pode de alguma forma se adaptar para poder aproveitar desse mercado. Eu tenho uma inteligência artificial que possibilita entender cada vez mais os consumidores. E aí, como ameaças, eu tenho uma tendência por produtos saudáveis, que a Coca-Cola não estaria ainda pronta para isso, e isso é uma ameaça, os outros concorrentes podem tomar esse mercado, e tem também uma mídia negativa, porque não depende da Coca-Cola controlar o que a mídia está falando, ela pode até influenciar, mas controlar ela não controla, então é uma ameaça, porque vem do mundo exterior a Coca-Cola. Um outro exemplo, no caso da Zara, de roupas, o que ela teria de pontos fortes? Teria uma alta capacidade de manufatura e distribuição, ela tem um preço competitivo, tem uma presença global e ela se adapta com rapidez às mudanças na moda. Como fraqueza, nós poderíamos enumerar que ela não faz normalmente propaganda e é uma empresa que trabalha com muitas controvérsias, principalmente no mercado de trabalho. Como oportunidade, a gente pode enxergar o aumento da demanda por moda, né? Moda que tem um preço acessível, moda barata, e também como oportunidade a entrada no mercado online. Como ameaças, eu tenho um custo de produção que pode aumentar cada vez mais, e também tem a legislação, principalmente a legislação relacionada às questões trabalhistas. Então, esses foram 3 exemplos, um individual, 2 de empresas comerciais, mas nós também temos a SWOT sendo utilizada para temas extremamente complexos. Nos Estados Unidos, há o United States Strategic Command, que ele tem algumas tarefas bem abrangentes. Ele é responsável pela dissuasão estratégica, pelo ataque global e pela operação da rede de informações globais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Esse comando existe para dar a liderança dos Estados Unidos
uma maior compreensão das ameaças específicas em todo o mundo e os meios para responder a essas ameaças rapidamente. É uma temática bastante complexa. E veja, a análise SWOT também pode ser utilizada em casos assim. Esse exemplo é uma avaliação inicial do Combined Arms Center, desse comando que eu citei. Esse exemplo eu retirei do manual Art of Design, da School of Advanced Military School, ou seja, da Escola de Estudos Avançados Militares. E ela é uma ferramenta que, ao mesmo tempo, ela é muito simples, como nós vimos, são 4 quadrantes, mas ela é extremamente poderosa. Vale a pena investir no entendimento profundo da matriz SWOT. Mesmo a matriz SWOT sendo extremamente poderosa e simples ao mesmo tempo, há objeções com relação ao seu uso. Eu vou citar aqui as 4 mais comuns. Ela não me diz onde é melhor ir. Ela não aponta o caminho. Mas há outras ferramentas para isso, como análise de cenários, por exemplo. A matriz SWOT se propõe a mostrar o presente. Ela não me diz quais são os próximos passos. Ok, mas ela dá um posicionamento perante o contexto mais amplo. E a partir desse conhecimento sólido de onde estou, aí sim eu posso dar bons passos. Ela seria uma ferramenta que freia o espírito inovador, porque ela aponta tantas fraquezas e ameaças que pode desanimar aquele projeto, desanimar aquele empreendedor. Mas isso não importa nem um pouco, deve-se buscar a realidade, como realmente a situação está. E além disso, ela é um guia que sempre vai necessitar de atualizações, aqueles aspectos podem mudar. E uma quarta objeção é que ela não é objetiva, ela não traz conclusões muito quantitativas e objetivas. Mas essa questão de ser subjetiva, ela faz parte da análise estratégica. Veja, a estratégia ela é ciência, sim, mas ela também é arte. Esse slide eu retirei do curso que eu fiz sobre estratégia nos Estados Unidos. E veja o que diz o general que ministrou essa palestra. É necessário um equilíbrio entre abordagens quantitativas, ou seja, objetivas, e qualitativas, ou seja, subjetivas, para avaliações. A avaliação, especialmente quando avaliando o ambiente operacional e a campanha, é difícil e, em muitos casos, subjetiva. A questão do excesso de racionalidade, do excesso de foco em aspectos quantitativos é muito perigoso. É claro que hoje em dia nós temos que usar ferramentas quantitativas. O Big Data está aí, as análises computacionais estão aí para nos ajudar. Mas quando a complexidade aumenta demais, os aspectos subjetivos são importantíssimos. Ok, precisamos entender a nossa situação presente para começar a elaborar uma estratégia. A SWOT é uma excelente ferramenta para essa finalidade específica. Vamos às dicas para fazer uma boa análise SWOT. Primeiro, trabalhe com 2 fases. Na fase 1 você vai construir a matriz e na fase 2 vai fazer a análise da matriz. O trabalho com a matriz SWOT começa com sua construção. Para isso você pode seguir o seguinte passo a passo. Tenha uma ideia inicial do problema, qual a sua aspiração, qual o seu grande desejo, isso tudo para permitir uma discussão mais focada. Importante, essa discussão tem que ser feita com mentes diversificadas, pessoas que tenham pensamentos distintos, experiências diferentes, pontos de vista complementares e opostos muitas vezes, para poder dar uma riqueza na análise. Construa seu diagrama, os 4 quadrantes, essa parte é mais fácil. Colete e organize muitas informações, pesquise. Antes do encontro, essa pesquisa tem que ir a fundo, levantar todos os dados possíveis para que o encontro seja produtivo. Por isso, todos que vão participar têm que se preparar com antecedência, realizar uma preparação prévia para aquela discussão. Discuta. Faça um brainstorming com o time. Essas dinâmicas variam muito, mas na verdade essa discussão é um processo de engajamento, onde as pessoas que se prepararam para aquele encontro vão discutir, trocar ideias e trazer ideias e formar ideias cada vez melhores. Por fim, preencha os quadrantes com o que for realmente importante. Não adianta fazer uma matriz SWOT com várias páginas, várias informações. A questão toda é consolidar essas informações e
conseguir olhar para uma folha de papel com letra grande aqueles aspectos mais importantes. Nesse caso aí, menos é mais. Você tem então a matriz SWOT pronta. Então é hora de analisar. O primeiro ponto é discutir se aquele desejo, aquela aspiração que balizou o estudo da SWOT, ele pode ser realmente perseguido realisticamente como se fosse um objetivo. Será que ele tem que ser alterado? Será que ele tem que ser esquecido e nós arranjamos uma outra aspiração porque a situação presente demonstrou que ele não é uma coisa realista? Ou seja, o primeiro resultado da construção da matriz SWOT é justamente filtrar aquele meu desejo inicial. Depois, considere os links, as conexões entre os 4 quadrantes. Quais pontos fortes permitirão que você aproveite as oportunidades ou supere as ameaças? Quais pontos fracos precisam ser resolvidos? O que é mais importante e prioritário agora? Uma forma de identificar essas relações é confrontar cada quadrante, buscando identificar as opções estratégicas a partir dos componentes da SWOT. E cada caso é um caso. Veja aí, eu tenho a matriz SWOT tradicional e depois eu coloquei uma matriz onde eu faço a confrontação entre cada um daqueles antigos quadrantes. Então eu tenho, por exemplo, no primeiro, os strengths sendo confrontado com opportunities. Quando eu tenho forças e eu vou usar aqueles aspectos para aproveitar as oportunidades, eu posso construir estratégias que usam uma abordagem mais agressiva, porque justamente eu estou pegando meus pontos fortes e utilizando aquilo nas oportunidades. Continuando, se eu tenho se eu confrontar os meus aspectos de força com as ameaças, isso aí vai gerar estratégias que usam os pontos fortes para minimizar as ameaças. No caso, quando eu confronto as fraquezas com as oportunidades, eu vou usar estratégias que minimizam as fraquezas ao tirar proveito daquelas oportunidades. E por fim, quando eu confronto as minhas fraquezas com as ameaças do ambiente, aí sim eu tenho que ter estratégias mais defensivas. E isso mostra como é que a análise da matriz SWOT serve de base para eu buscar opções estratégicas. Voltando, dando aqui um exemplo simples do caso de um desejo de realizar uma prova de triatlon, eu confrontando aí os 4 quadrantes, eu vejo ali, quando eu confronto as minhas forças com minhas oportunidades, eu posso ter uma estratégia de treinar cedo em grupos de treinamento. Os grupos estão ali prontos, treinando todo dia de manhã. Eu vou me matriculo num grupo daquele, pago a orientação de um professor e vou aproveitar aquela oportunidade. É uma estratégia mais agressiva, não tem muito o que ficar pensando ali, não há muito o que tomar cuidado. Quando eu confronto as minhas forças com as ameaças, por exemplo, eu posso... Como é que eu posso resolver isso? Pedalar com roupas impermeáveis. É desagradável, mas, enfim, isso é possível fazer. E eu também posso, para evitar uma ameaça de segurança, de um acidente com automóveis, etc., eu posso pedalar bem cedo antes do trânsito. É uma forma, é um tipo de estratégia. Quando eu confronto as oportunidades com as minhas fraquezas, eu não tenho uma bicicleta, é uma fraqueza. Oportunidade, existem boas bicicletas usadas no mercado disponíveis. Eu compro uma bicicleta usada. E como eu não estou bem fisicamente, eu vou procurar um grupo de iniciantes, justamente para que eu consiga gradualmente melhorar meu condicionamento físico. E se eu confrontar, por fim, as ameaças com as fraquezas, eu posso, com a questão da chuva, por exemplo, com o fato de eu não ter uma bicicleta, eu posso pedalar indoor, vou numa academia e treino ali a parte de bicicleta, por exemplo, ou mesmo comprar um rolo, que é um equipamento caseiro que eu posso pedalar dentro de casa. A saída da matriz SWOT é um conjunto de ideias coerentes que integra as informações dos 4 elementos da matriz e procura mostrar como as oportunidades serão aproveitadas, as ameaças serão evitadas, reduzidas ou até eliminadas, os pontos fortes serão utilizados e os pontos fracos serão superados. Vamos resumir algumas recomendações para trabalhar com a matriz SWOT. Primeiro, muito importante, monte um bom time e um time diversificado.
com pessoas que conheçam a fundo aquele problema que está sendo utilizado e pessoas boas que têm outras experiências que possam trazer ideias novas para a discussão, para que realmente sejam geradas inovações. Tem uma agenda de trabalho e principalmente um foco naquilo que está sendo discutido. Há que se ter uma aspiração, um desejo inicial do que está se buscando, senão a matriz SWOT pode se perder em estudos irrelevantes. Prepare-se, pesquise antes e peça para que todos os membros dessa discussão se preparem para a discussão, para que o debate realmente seja rico com informações atuais e sólidas sobre aquele tema que está sendo pesquisado. Faça a matriz SWOT e analise a matriz SWOT. São duas fases diferentes. Essa análise ela vai jogar com as combinações entre os quadrantes. Quais forças podem ser utilizadas nas oportunidades? Quais forças podem ser utilizadas para me proteger das ameaças? E assim por diante. Lembre-se que a estratégia é dinâmica, ela deve ser sempre atualizada. Eu fazer uma matriz SWOT para esperar semanas e meses para depois voltar nela e não atualizar é muito perigoso. Aquilo tudo tem que ser constantemente atualizado. E a SWOT é apenas um bom ponto de partida. Ela não é a minha estratégia, ela mostra a minha situação atual e sim, pode inspirar algumas opções estratégicas. Lembre-se, uma ótima ferramenta não é nada se não for usada corretamente. O mais importante de tudo é desenvolver o pensamento estratégico. A matriz SWOT é extremamente útil, mas eu preciso ir muito além. Eu preciso usar o meu pensamento para traçar uma estratégia realmente de sucesso. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.